Salve galera do Mengão, beleza? Saudações rubro-negras, isso aqui é muito Flamengo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Flamengão News no YouTube e demais redes sociais. É só você chegar lá e digitar canal Flamengão News, você vai encontrar essa pessoa que vos fala. Muito prazer, meu nome é Ezio, sou o apresentador do canal Flamengão News, hein? Não esquece, e vim aqui trazer mais um vídeo de notícias do Clube de Regatas do Flamengo, o clube mais querido e amado do planeta. Notícias como essa. Galera, ontem no Flamengo e Cruzeiro, 2-0 Mengão dentro do Maracanã, vimos várias coisas aconteceram ali, parte boa e parte nem tanto, principalmente com relação ao xingamento da nação rubro-negra, a hostilidade em cima do pai do Gerson. E do Gerson durante o jogo também foi vaiado e xingado o jogo inteiro. E vamos falar, cara, além do jogo, né, dar uma pincelada aqui sobre o jogo, a vitória do Mengão, falar neste vídeo sobre o desenrolar da história do Gerson, seu Marcão e tudo que aconteceu a respeito disso, entendeu? Vamos fazer um compilado aqui de notícias disso aí, desse assunto, que é um assunto chato pra gente, mas que hoje explodiu aí de uma forma absurda nas redes do acontecido de ontem, tá? Então vem comigo que você vai saber tudo sobre essa situação, tudo que aconteceu e dar a sua opinião, evidentemente. Fala o que você acha da atitude do Gerson, da atitude do pai dele, da atitude do Flamengo, que tem uma situação do Flamengo que eu vou contar aqui no final e tudo mais, beleza? Mas antes, ó, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o like grandão assim, ó, neste vídeo que é muito, mas muito importante a sua participação aqui no canal Flamengão News, aqui no nosso vídeo. Lembrando que tem sempre produtos do Flamengo para você comprar em todos os vídeos que a gente postar aqui, tá certo? Você toca no ícone de comprar, vai direto para o Shopee, Netshoes, Mercado Livre. Lá tem produtos oficiais do Flamengo que eu coloco aqui em promoção para você. Você toca, comprou, abre, né, o link, comprou, ajudou o canal, comprou, ajudou o Mengão por ser produtos licenciados e oficiais do Mengão. Beleza? Galera, vamos lá, vamos contar uma historinha aqui do caso Gerson. Aliás, antes, vamos falar o seguinte, falar do jogo de ontem, uma pincelada rápida aqui. Mengão venceu o Cruzeiro, 2-0, um golaço de Pedro e um golaço de Carrascal, que eu julguei como um milagre de Carrascal, o segundo gol. Vou te explicar por quê. Porque assim, o Flamengo jogou bem até mais ou menos a metade do primeiro tempo, fez um gol com Pedro, um golaço, né, num escanteio batido pela Arrascaeta, desvio de Léo Ortiz, bateu no travessão, saiu da área, aí o menino, né, do Cruzeiro recebe a bola, fica todo atrapalhado, tenta recuar para a zaga, cai no pé do Pedro, ele se livra de 3 jogadores do Cruzeiro e manda a pancada em diagonal no contrapé do Cássio. Mengão 1-0. E aí o Cruzeiro tentou equilibrar, a partida equilibrou, terminou o primeiro tempo 1-0, a gente fez a mini live do intervalo, falando tudo sobre o primeiro tempo, tá lá no canal, pode ir lá que você vai ver, né? Vai encontrar lá já como vídeo. Teve o segundo tempo e o Cruzeiro foi para dentro do Flamengo, o Flamengo, depois das modificações, caiu bastante o futebol. Tivemos um grande primeiro tempo do Paquetá, do Arrascaeta, do Eric Pulgar, que é um monstro. A zaga se comportou bem, tanto é que não tomou gol, né? Tivemos até uma boa participação ali do Emerson Royal, do lado direito, um pouco mais fraca do Alexandro, do lado esquerdo. O Cebolinha tentou ser efetivo, mas só funcionou no primeiro tempo e tudo mais. Então, Jorginho também jogou pra cacete naquele meio campo ali. O Flamengo funcionou bem, ganhou o jogo, beleza, né? Chegou o segundo tempo, aliás, ganhou o primeiro tempo, chegou no segundo tempo e só conseguiu um gol salvador. O Cruzeiro estava perto de empatar, como último lance, na verdade. Foi o último lance, numa bola que o Samuel Lino rouba no meio, enfia para o Carrascal e ele entra, dá um tapinha tirando do goleiro na saída lá. O goleiro saiu da área assim, deu um toquinho lá no cantinho e o gol do Flamengo 2-0. Beleza.
Enquanto isso acontecia, a gente festejava, fazia pós-jogo, via coletiva, aconteceu algumas situações, tipo, durante o jogo inteirinho, o Gerson foi vaiado, xingado pela nação rubro-negra, que não tinha muito o que fazer. Era isso que ia acontecer, o primeiro encontro, depois da façanha do Gerson, né? E além disso, teve a questão do pai do Gerson, foi xingado e hostilizado ao extremo. A nação rubro-negra expulsou ele do estádio. Ele teve que sair da área nobre, da área VIP, né, acho que o Maracanã mais, né, foi expulso dali e teve que ir lá para a cabine do Cruzeiro, no Maracanã, para se refugiar lá, segundo o que contam, né? Mas de qualquer maneira foi uma coisa bem feia. Eu trouxe isso no canal aí, tá em cortes aqui no canal, a imagem dele passando por isso. E também, depois, a coisa mais ridícula que teve foi ele gravando um vídeo falando até em racismo, porque aquilo ali é uma coisa simples. Aqueles jogadores que foram ali não eram os torcedores do Flamengo, foi gente ali para ser racista, para sofrer preconceito. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa profundamente irritante, cara. Um mimizento do caramba, não sabia que ele era, não. Sinceramente, foi uma vitimização, como chamou o próprio paparazzo rubro-negro, que eu concordo plenamente. Então, a coisa ficou desse jeito aqui, ó. Eu botei assim. Eu pontuei essas situações. Agora, eu estava esquecendo de um detalhe. Eu li aqui agora, eu lembrei, que é a parte cronológica da coisa que aconteceu. Antes de começar todo esse evento, tá? Só vou fazer um corte aqui. Antes de fazer todo esse evento que eu estou falando aqui, dos xingamentos, das confusões todas, o Gerson tinha chegado no hotel, né, na Barra da Tijuca, com a delegação do Cruzeiro. E fazendo o check-in, chegou um oficial de justiça e deu a notificação para ele de uma ação movida pelo Flamengo sobre quebra de contrato na questão de direitos de imagem, tá? Então foi isso. Na época, o contrato do Flamengo pagaria ao Gerson direito de imagem por todo o período. E aí, como o Zenit chegou e comprou o Gerson na raiz, ou seja, pagando a multa rescisória, o Flamengo entende que tem que receber, do período que ele saiu até o final do contrato, de direitos de imagem, porque pagou isso. Seria uma situação assim, não é que tenha pagado, mas é que é uma coisa contratual. Se o Gerson saísse, pagava, se o Flamengo mandasse embora, pagava. Mais ou menos essa a ideia. Então, o oficial de justiça estava lá e deu a notificação para o Gerson e aproveitou no mesmo instante e deu uma notificação para a empresa FGM Sport do Marcão, tá? Pela mesma situação. Tudo isso somado gera 42,7 milhões de reais que o Gerson tem que pagar ao Flamengo, segundo o pensamento do Flamengo, tá? Então o Flamengo entende que tem que receber essa grana. Esse é o primeiro passo. Aí voltando ao que eu estava falando, o Gerson foi xingado durante o jogo todo, aquela coisa toda. Só que chegou numa situação de não só ficar em campo, foi para a torcida também. A questão do pai do Gerson, que como eu já adiantei, ele estava lá no Maracanã mais e tal, e foi xingado, execrado ali, tá? O pessoal gritava, né? É mercenário, tanto pro Gerson quanto pro pai. É mercenário, e a confusão ficou bem complicada mesmo. Mas, segundo a informação do... Como é que é o nome dele? O Thiago Asmar, o pilhado, ele trouxe a informação de que a confusão não partiu da torcida do Flamengo, tá? Partiu de qual momento? A galera ficou, é mercenário, e o pai do Gerson ficou fazendo assim, o pessoal cantar mais alto, ironizando, rindo, e aí a coisa pegou fogo, né? Então a galera ficou em cima dele ali até ele deixar o lugar lá. Além disso, logicamente, ei, Marcão, vai tomar caju, ei, Gerson, vai tomar caju. E essa coisa aí, você já sabe pro caminho que eu estou falando aqui, né? Ele saiu protegido por seguranças e tal. E aí, o que acontece? No final do jogo, o Gerson caminhando
para o ônibus. Logicamente, né? Aquela situação chata ali e tudo. Ele chegou, um repórter, ele perguntou para ele a respeito da questão de como é que ele, né, se comportou, qual é a opinião dele sobre os xingamentos, aquela coisa toda. Aí ele chamou o cara e falou assim, ó, tá, abre aspas aqui, ó, olha, na hora certa eu vou convidar vocês para falar umas coisinhas, fecha aspas. Aí o repórter perguntou, por que não falar agora? Aí o Gerson falou, não, na hora certa. Tudo indica de que ele tinha uma situação de, na hora certa, botar os pingos nos is e atacar, logicamente, a diretoria do Flamengo, porque a diretoria do Flamengo vendeu o jogador, né? Botou um preço, abaixou a multa rescisória, o Zenit chegou lá e pagou 25 milhões de euros e levou. A questão posterior a tudo isso, dessa confusão, o Marcão chega lá na beira da piscina e fala isso que eu também já te adiantei, sobre a questão de vitimizar, falando que aquilo dali não era torcedor do Flamengo e aquela questão de que isso era uma coisa muito simples, só tinha acontecido porque ele era negro. Era um negro se dando bem na vida. Então, essa questão do racismo, cara, chega a ser patética, na minha opinião, não sei o que você acha, mas é uma questão patética. Então, o desenrolar de ontem, estava claro que ia acontecer. E o seu Marcão, que é pai do Gerson, também tem um agravante nessa história. Ele foi para a torcida do Flamengo, na torcida do Flamengo, numa área nobre, mais dentro da torcida do Flamengo, e teve que sair e pedir, como falava antigamente, pedir pinico lá na casa do Cruzeiro, lá onde a diretoria do Cruzeiro estava dentro do Maracanã. Agora, deixa eu ver aqui, já passei por duas situações. Uma outra situação agora para finalizar este vídeo, ainda falando do caso Gerson. A diretoria do Flamengo deu-lhe uma sacaneada depois disso aí, cara, na publicação, nas suas redes sociais. Uma situação inusitada, mas ficou até engraçado. O seu Marcão, ele é cheio de frases prontas, né? Ele sempre fala, que dia maravilhoso, não sei o que e tal. Ele sempre zoa numa situação, respira que é de graça, esse tipo de coisa, né? Então o Flamengo botou lá na publicação, no seu post na internet, o Flamengo botou assim, ó, abre aspas, respira que é de graça. E comemora a vitória do Mengão. Turma, o Flamengo derrota o Cruzeiro por 2-0 com gol de P9, no caso Pedro 9, e Carrascal. Conquista 3 pontos neste dia lindo. Dia lindo. Turma, e respira que é de graça são bordões do atleta Marcão, pai do Gerson. Então, é isso que eu queria finalizar aqui para vocês. Uma situação cômica, que foi a questão da publicação do Flamengo. Então, estou demonstrando para você todo o novelo que envolveu a noite de ontem. E, é claro, comemorando muito a vitória do Mengão em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro do Gerson, que não pôde fazer grandes coisas no jogo, porque o Flamengo não deixou. O Flamengo não deixou. O Flamengo Rossi só teve uma defesa, né, durante o jogo todo. E o Flamengo conseguiu conquistar 2-0 de realmente 3 pontos, como está aqui na publicação do Flamengo. E é muito bom vencer. O Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, já tem a primeira vitória aí, né? A segunda vitória, né? No Brasileirão foi a 7 pontos e a coisa tá bacana, tá suave. É isso que a gente espera do Mengão, vitórias daqui para frente, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o que eu passei aqui. O vídeo foi todo focado em seu Marcão, Gerson, Flamengo e a vitória de ontem, tá? Para te montar todo o contexto do que aconteceu sobre essa situação ridícula aí do Gerson e que o Marcão provocou e que, né, culminou com essa hostilização, claro, evidente que sim. E tem mais uma coisa só para finalizar, estava esquecendo. O torcedor que falou pro Marcão, cara, você estragou a carreira do seu filho. Aí ele falou, não tem problema não.
botei 25 milhões de euros no bolso. Então, cara, tá cada vez mais claro que é simplesmente uma coisa de dinheiro. Tem a ver somente com dinheiro. Como é que a torcida não chama ele de mercenário? Fala pra mim. Seja sincero. Então vai lá. Tá certo, galera? Muito obrigado por comparecer até aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Qualquer coisa, comenta que a gente fala aqui, te explica sobre o que aconteceu, mais detalhes, assim, tudo. Eu tentei colocar aqui uma certa cronologia do que aconteceu, tá? O oficial de justiça, Gerson xingado, estilizado, e o caso Marcão, e o que o Gerson falou depois do Flamengo, assim, né? Numa forma meio que de como se tivesse... como é que é? Ameaçando, né? Acho que a palavra é essa, ameaça a diretoria do Mengão. Tá certo? Beleza? Vamos que vamos, galera. Saudações rubro-negras. Isso aqui é muito Flamengo. Pra cima deles. Fui!